Olá a todos, o meu nome é Cecília, sou contadora de histórias, faço parte da Efabularia da Almada Mundo e venho aqui falar-vos sobre histórias. Aliás, venho aqui dizer-vos como é que as histórias podem ser uma ferramenta para nos sentirmos mais inteiros. É que diz que hoje em dia, diz que nunca estivemos tão alienados uns dos outros e de nós próprios como nos dias de hoje. Diz-se, e penso que todos vós poderão identificar-se com esta sensação de nos sentirmos fragmentados, como se fôssemos fragmentos de nós próprios e fragmentos do resto do mundo. Penso que poderão identificar-se com o facto de andarmos pelo mundo, penso que todos já sentiram isto, com mais ou menos frequência, de andarmos pelo mundo e de sentirmos como se estivéssemos desligados da nossa própria força anímica, daquilo que nos dá força e propósito para viver. Como se estivéssemos alienados de alguma parte de nós e fôssemos só um fragmento. E penso que também se identificarão com a imagem de andarmos por vezes pelo mundo e sentirmos que estamos desligados das pessoas, da vida que nos envolve, como se a nossa vida e a vida dos outros fossem duas realidades completamente separadas uma da outra. Penso que também se identificarão com a sensação de que estamos a andar pelo mundo e que a nossa vida, por vezes, parece não fazer sentido, parece não ter um sentido que nos transcende e que transcende as nossas limitações. Mas, de repente, de vez em quando, reparamos numa pessoa ou noutra que tem um brilho no olhar. Uma pessoa que parece que tem uma luz que vem de dentro, uma luz que a ilumina de dentro para fora. E quando olhamos para essa pessoa, temos a sensação de que, por mais que na superfície da sua vida lhes aconteçam coisas que possam ser mais ou menos agradáveis, ela vai ficar bem. E essa pessoa que vemos de vez em quando, e que podemos ser nós para os outros também, essa pessoa promete-nos que é possível vivermos, não como fragmentos, mas inteiros, completamente inteiros, e por isso, vivos e conectados e com um sentido, que são três coisas que penso que todos os seres humanos procuram. Mas porquê é que não nos sentimos sempre assim? Porquê é que às vezes nos sentimos como fragmentos? Eu acredito que uma das razões principais é o facto de que termos criado, algures no tempo, uma linha, uma fronteira que separa dois mundos. O mundo de dentro e o mundo de fora. Como se o mundo que existe dentro de nós, a nossa interioridade, fosse uma coisa, uma realidade. E o mundo que existe fora de nós fosse outra. E fossem duas realidades completamente diferentes, incompatíveis e desconhecidas uma da outra. E, para além disso, para além de criarmos esta divisão, há outra coisa que se passa na nossa civilização atual, que ainda é uma tendência que ainda existe, que é a de chamarmos realidade àquilo que é objetivo, àquilo que é mensurável e àquilo que está materializado. Isso é o mundo real, costuma dizer-se. Isso quer dizer que existe outro mundo, não é? Um mundo que não é tão real, que não é tão verdadeiro. E nós reconhecemos esse mundo como o nosso mundo interior, o mundo das nossas experiências internas, o mundo visto por dentro. Um mundo que não é visível, é um mundo invisível. E é um mundo que não tem espaço, e é um mundo que não tem tempo e que se rege por leis completamente diferentes das leis da racionalidade e daquilo que é observável. Mas, no entanto, esse mundo interior está vivo e é lá que pulsam os nossos sonhos, os nossos sentimentos, os nossos anseios, as nossas fantasias. Muitas vezes chamamos a esse mundo, que não é o mundo real, o mundo dos contos de fadas. Porquê? Porque quando nós ouvimos uma história especial que nos toca por dentro, nós somos transportados para esse mundo. Nós somos transportados para esse mundo e, de repente, ao ouvirmos essa história que nos toca, ao estarmos lá inteiros, dentro desse mundo que não é o mundo real, nós sentimos-nos inteiros, sentimos-nos vivos, sentimos desligados a tudo e sentimos que tudo faz sentido. Mas porquê é que não conseguimos sentir isso sempre no nosso dia-a-dia? Porque é que isso é um mundo que não é real? Mas quem é que nos disse que esse mundo não é real? O problema, penso eu, é que o problema de nós não conseguimos sentir isso é que nós não achamos que esse mundo é verdadeiro. Então eu proponho
eu proponho que nós consideremos que esse mundo também é verdadeiro. Sabem porquê? Porque esta divisão de mundo real e mundo não real é relativamente recente. Surgiu mais ou menos na nossa sociedade no século XIX, com o positivismo. E hoje em dia nem sequer existe essa divisão de mundo de dentro e mundo de fora em outras partes do mundo. Há povos que se encontram mais ligados à natureza e que não pertencem a este mundo globalizado, que nos dizemos fazer parte, que não fazem uma distinção entre o dentro e o fora. Para eles tudo é real. E esta é uma visão que também é característica dos adultos, porque as crianças também não fazem essa separação. E vejam como elas se sentem vivas. Então, eu penso que será importante nós, em primeiro lugar, considerarmos que o nosso mundo interior é tão verdadeiro como o mundo de fora. Se bem que tenha leis diferentes dele, mas são complementares. E a segunda coisa que eu proponho é que vejamos o mundo concreto, o mundo manifestado, como complementar, como a outra metade do mundo interior, do mundo subjetivo, do mundo sem espaço nem tempo. Porque qualquer um destes mundos sozinho não faz sentido. Imaginem o mundo das coisas manifestadas, dissociado do nosso mundo interior, que as projeta e que as sonha. Nesse mundo, no mundo exterior, no mundo observável, no mundo mensurável, nós somos sempre fragmentos. Porque existe espaço e porque existe tempo. E como existe espaço e existe tempo, nós temos sempre uma idade. Nós estamos sempre num lugar e estamos sempre condicionados por isso. No mundo interior, não. Mas se nós dissociarmos a nossa experiência interior do mundo concreto e da materialização, isso também pode ser muito perigoso. Porque aí nós estamos a evadir-nos da realidade. Nós estamos a viver no mundo de todas as possibilidades. E perdemos-nos. Porque esse mundo precisa de materializar-se. Então parece que é preciso, para além de prestarmos atenção à nossa interioridade, de casarmos estes dois mundos. O professor de mitologia, Joseph Campbell, que cunhou o termo Jornada do Herói, tem uma frase muito conhecida, que diz o seguinte: as pessoas dizem que estamos todos à procura de um sentido para a vida, mas eu não acredito que é isso que verdadeiramente procuramos. O que eu acho que nós verdadeiramente procuramos é uma experiência de estarmos vivos. E essa experiência consegue-se quando as experiências que acontecem no mundo puramente físico têm correspondência e ressonância com as experiências que vivemos no nosso mundo mais íntimo, quando eles coincidem. E qual é a proposta que eu vos apresento? Há várias ferramentas para trabalhar esta união dos mundos. Mas há uma que eu conheço melhor que as outras e que acho que é excelente, que são as histórias. E principalmente aquelas histórias que já vêm de longe, do passado, e que passaram de boca em boca ao longo dos séculos e continuam a ser contadas, porque essas histórias continuam a ser contadas porque são as histórias mais completas, que falam da experiência humana de maneira mais completa e unificada. E, através dessas histórias, eu vou fazer uma proposta para que o poder dessas histórias possa ser o mais construtivo possível nesta demanda de unir os mundos e de nos sentirmos inteiros. E essa proposta que eu vos apresento é a seguinte: é, quando ouvirem uma história que vos fala, que vos toca de modo particular, encararem essa história, todas as suas personagens, todas as peripécias, toda a paisagem, como partes constituintes de uma só pessoa, vocês próprios. Porque se encararem as histórias como o vosso mundo interior inteiro, de uma só pessoa, conseguem perceber coisas fantásticas. Uma delas é que essa visão das histórias vos permite ver que o vosso mundo interior é vasto. Nele existe absolutamente tudo. Através das histórias nós conseguimos perceber que dentro de nós existe um guerreiro e uma princesa. Existe um velho e existe uma criança. Existe um vilão e existe um herói. Existe um camponês e existe um rei. E tudo isso é válido. E se nós olharmos as histórias como a nossa interioridade, como nós próprios, a história inteira, não só uma personagem, há outra coisa que acontece. Nós percebemos que todas as partes da história estão lá com um propósito. Até o monstro mais feio e mais mau cumpre o seu papel numa história. O que é que nós percebemos com isto? Percebemos várias coisas e isto ajuda-nos a vários níveis.
O primeiro nível a que isto nos ajuda é o seguinte: aquelas partes de nós que nós nem sempre exteriorizamos, mas que sabemos que existem dentro de nós. Essas partes que nós às vezes desprezamos e que achamos que não têm importância no mundo lá fora. Quando nós percebemos que elas cumprem um papel nas histórias, nós percebemos que temos que aceitar tudo o que existe em nós e reconhecer tudo o que existe em nós, porque tudo, quando está no lugar certo, tem o seu papel. E aí nós sentimos aquela vida, aquela experiência de estar vivos que procuramos. Outra coisa que acontece é que quando nós nos apercebemos que somos um universo inteiro dentro de nós mesmos, deixamos de olhar para os outros como as personagens da nossa história. Deixamos de dizer que aquela pessoa é má, esta pessoa é boa. Esta pessoa é corajosa, esta pessoa é fraca. Não. Porque nós estamos numa posição muito ingrata no dia a dia. E essa posição é de que nós comparamos o nosso mundo interior com o mundo exterior dos outros. Isso é muito ingrato. As histórias permitem-nos perceber o mundo interior de todos nós. E a partir daí nós vemos que todos nós somos inteiros por dentro. E então conseguimos olhar para os outros como iguais. E conseguimos ter muito mais compaixão e sentir a tal outra coisa que precisamos. Conseguimos sentir-nos ligados a tudo. Outra coisa que esta visão das histórias nos permite é a seguinte. Quando nós gostamos muito de uma história, e sabem que, por exemplo, as crianças às vezes pedem para contar a mesma história 10 vezes. Quando nós precisamos de ouvir uma história várias vezes e temos uma imagem da história, um momento, uma personagem que nos inspira, isso está a dizer-nos que essa imagem nos fala sobre nós. E geralmente é uma parte de nós que no mundo cá de fora, no mundo concreto, nós não vivemos muito, porque senão nós não precisávamos tanto de ouvir aquela história. E como é que isso nos ajuda? Ajuda-nos a ir buscar os objetos mágicos, a fada, aquela personagem que tem imensa coragem, ou aquela personagem que é tão generosa, e perceber que, se elas são nossas por dentro, nós conseguimos canalizá-las para o mundo cá fora. E isso é muito criativo. A última coisa que esta visão da história, como o nosso interior inteiro, nos permite é perceber que o mundo de todos os dias é só metade da nossa experiência de vida e que o mundo interior é tão rico e tão completo e dá-nos tanto, se o cultivarmos, que aquelas experiências efêmeras que nós temos e os vários papéis que desempenhamos deixam de ter a mesma importância e o mesmo peso. Nós deixamos só de ser aquela pessoa com problemas financeiros, ou deixamos de ser o pai, ou deixamos de ser o filho. Nós passamos a perceber que esses papéis vão e vêm, mas que dentro somos tudo. Portanto, a vida passa a ser uma dança, passa a ser vivida com muito mais leveza e com muito mais criatividade, como a brincadeira de uma criança. Mas para que isto tudo aconteça, é importante percebermos que as histórias são uma ferramenta preciosa e que as tratemos como a joia valiosa que elas são. Então, eu vou pedir que se reconhecem estas potencialidades todas que eu acabei de dizer. Ao contarem uma história a alguém, não façam 3 coisas, porque essas 3 coisas, se forem feitas, anulam este poder da história. A primeira é, quando contamos uma história, dizermos: isto é só uma história. Não, não é só uma história. A história é um mundo, é uma lamparina que nos mostra um mundo invisível que existe. Portanto, é uma história, não é só uma história. A segunda coisa que não devemos fazer é explicar essa história aos outros. Porque quando nós explicamos a história aos outros, nós estamos a esquecer-nos que a história nos fala sobre um mundo simbólico, com significados infinitos, muito mais inteligente do que qualquer explicação racional. E, quando nós a explicamos, nós tiramos a oportunidade daquela pessoa retirar da história aquilo que ela precisa. A terceira coisa que não podemos fazer com as histórias é achar que elas têm uma correspondência com o mundo literal. Porque elas falam-nos de um universo diferente, com outras leis. Portanto, não vale a pena pensar nas histórias como morais ou como algo que fale sobre o comportamento humano apenas no mundo de fora. Elas falam-nos sobre o mundo de dentro. Se nós tivermos atenção a estas 3 coisas, pode ser que, através do poder das histórias, aquela linha que separa o dentro
e o fora fique mais ténue. E eu gostava de acabar esta apresentação com uma frase que eu ouvi há alguns anos atrás e que foi dita por uma professora que eu entrevistei durante o meu mestrado. A minha entrevista tinha a ver com o poder das histórias, precisamente. E a minha primeira pergunta foi essa: porquê é que precisamos de ouvir histórias? E a resposta que a professora me deu, uma professora que contava histórias com frequência e gostava muito desse mundo, eu nunca me vou esquecer. Era uma resposta muito simples, mas ela ainda ecoa hoje na minha cabeça. Era a seguinte: nós precisamos das histórias porque nós somos um bocadinho mais do que aquilo que somos. E as histórias lembram-nos disso. Muito obrigada.